Bom dia, irmãos. Hoje, dia 29 de abril, vamos ler Atos 13, de 1 a 25, Josué 18, 19 e Jó, capítulo 29. Então, vamos começar pelo livro de Atos, capítulo 13, de 1 a 25. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Elimas, o mágico, enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava que o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. João Marcos volta a Jerusalém, e, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, da Prisídia, indo no sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. O testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com o braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram o rei a Deus, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Na descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar
as sandálias. Josué 18 e 19. Josué capítulo 18. O resto da terra dividida em 7 pares. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolheis 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividiram a terra em 7 partes. Judá ficará na vitória ao sul, e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra que me trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhe deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e foram. E Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: Ide correr a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, no livro, e voltaram a Josué e ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiram Josué a terra, segundo as suas divisões aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela montanha para o ocidente, para a terra do deserto de Bet-Aven, e dali passava o limite a Luz. Ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Atarote-Adá ao pé do monte que está do lado sul, de Bet-Oro de baixo, seguia o limite e tornava ao lado ocidental para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado sul começava na extremidade ocidental de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte, que está defronte de Inom, no norte do vale do Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite até ao lado de Betla para o norte, para terminar na Baía Gado, desembocadura do Jordão ao sul. Este é o sul, lado oriental, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites em redor, segundo as suas famílias. A cidade de Benjamim. A cidade da tribo de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek, Quezes, Bet-Arabá, Zemá e Betel. Avim, Pará, Ofra, Quefá, Amonai, Ofni e Gaba, ao todo 12 cidades com suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Ipel, Tarala, Jebus, certa Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos
de Benjamim segundo as suas famílias. Capítulo 19. A herança de Simeão. Segundo a Simeão disse, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Beceba, Seba, Bet-Labaote, Saruém, ao todo de cidades com suas aldeias. Aí Rimon, Eté e Assã, ao todo 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias desta cidade, Bala-Atber, que é Ramá do Negueb. Esta era a herança das tribos dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança deste era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança ia até Sagride. Subiu seu limite pelo ocidente a Marala. Tocava em Dabazete e chegava até o ribeiro que está defronte de Joquedeão. De Saride dava a volta para o oriente, para o nascer do sol, até o limite de Quislot Tabor, saía da Berate e ia subir da Jáfia. Dali passava para o nascente, a Gat-Efa, a Ético, a Caizim, ia a Rimon, que se estendia até Neá. E rodeando o limite, passava para o norte, a Anatom e terminava no vale de Iftael. Esta é a herança dos sítios de Zebulon, segundo a sua família, estas cidades com suas aldeias. A herança de Isacar. A quarta sorte saiu a Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. O seu território incluía Jezreel, Resulote, Sunem. O limite tocava Tabor, Azima e Bet-Sabes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com suas aldeias. A herança de Aser. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. O seu território incluía Elcat, Ali, Betem, Aksaf, voltando-se para o nascer do sol, Bet-Dagon, ao norte de Bet-Emek e de Neiel, e vinha a sair a Cabu pela esquerda. Voltava o limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava Uza para terminar no mar na região de Aksib. Esta é a herança das tribos do Sid de Aser, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. A herança de Naphtali. Saiu a sexta sorte ao Sid de Naphtali, segundo as suas famílias. Era o seu limite desde Elef, do Carvai em Zemanim, de onde passava Ucoque, tocava Zebulon ao sul e Aser ao ocidente. As cidades fortificadas eram Zidim, Zé, Amate. Ao todo 19 cidades com suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. A herança de Dan. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território de sua herança incluía Zorá, Estaol, Jarcon e Racon, com o território defronte de Jope. Saiu, porém, pequeno limite do Sid de Dan, pelo que subiram o Sid de Dan e pelejaram contra Lessem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada. E tendo-a possuído, habitaram dela, lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo do Sid de Dan, segundo as suas famílias. Estas cidades com suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, a herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timenat, Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças das famílias
repartiram por sorte a herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor. À porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Jó 29. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ai, quem me dera como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, na praça, me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estavam a perecer vinha sobre mim. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça. E esta me servia de veste, com manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará. Da minha mão, os que me ouviam esperavam meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que protejam.